Pronto. Está gravando. Obrigada, Marli. Né? Então, parte 2, capítulo 2, Sombras e Núpcias. Na primeira parte, o João Carlos fez um resumo já, né, do livro Há 2000 anos, de Francisco Cândido Xavier. A parte 2 vai começar com o falecimento, né, a morte de Flamínio Severus. Nós temos aí a família voltando, a família romana, né, de Públio Lentulus, voltando da Palestina, chegando em Roma e encontrando aí o amigo de muitos anos numa situação bem delicada, com debilidade orgânica, né? Então, vamos começar aqui no parágrafo. As Ezequias, eles tiveram, inclusive, o Flamínio Severus, no capítulo 1, logo bem no finalzinho do capítulo 1, parte 2, ele faleceu e ele foi atendido por Simeão. Simeão, aquele Simeão que faleceu na cruz, açoitado por Tarquínios. Vocês lembram? Então, Simeão, ele está no desencarne de Flamínio Severus. E é interessante aqui também que Lívia, ela tem essa percepção aqui da presença de Simeão durante o desencarne. Então, olha que interessante aí o Flamínio tendo o mérito de ser recebido por um espírito de luz no momento da sua perturbação, né? Do seu desencarne. Então, vamos lá. As Ezequias de Flamínio compareceram numerosos afeiçoados do extinto, além das muitas representações sociais e políticas de todas as organizações a que radicara o seu nome digno e ilustre. Certo? Então, no funeral lá de Flamínio Severus tinha bastante gente. Então, vamos falar aqui um pouco de desencarnação. E, inclusive, no livro que nós vamos ver a seguir, No Limiar do Infinito, o capítulo também vai tratar de desencarnação. Interessante essas coincidências, né? Que não são coincidências. Então, vamos lá. Questão 155A, Livro dos Espíritos. Na desencarnação, a alma se desprende gradualmente e não subitamente, como um pássaro cativo. Isso é interessante. O nosso desencarne, ele é feito assim, paulatinamente. Inclusive, o modo como vivemos a vida faz com que o nosso desencarne seja mais ou menos facilitado. Nós vamos já ver esse que eu acabei de falar. Então, o espírito, ele solta os seus laços e não os rompe. O desprendimento tem lentidão variável segundo os indivíduos. Então, assim, muito interessante isso. Conforme você leva a sua vida de encarnado, né, sem muitos apegos à matéria, a sua facilidade no desencarne é maior. E quando ele diz assim, o espírito solta os laços fluídicos, né? Eles vão sendo soltos, assim, desenlaçados, vamos dizer assim, no sentido dos pés até a cabeça. Interessante que quando, por exemplo, os laços foram rompidos, no caso do suicídio. No livro da Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida, eu lembro muito bem de um capítulo que ela diz que Camilo Castelo Branco, não sei se vocês lembram, um escritor português, ele se suicidou com
um tiro na cabeça. E, logicamente, foi para a região umbralina. Lá, estando lá, ele percebeu que muitos espíritos que estavam presos ali naquela região dos suicidas, no Vale dos Suicidas, eles tinham uma espécie de como é que eu vou falar aqui? Que Camilo descreve nesse livro, né? Uma espécie de um cabo. E por esse cabo, também notou Camilo que saíam muitas faíscas. Olha que interessante, como se o cabo tivesse sido rompido. Esse cabo que parece rompido nos suicidas é justamente esses laços que cita Allan Kardec aqui. Enquanto num desencarne normal, natural, por exemplo, no meio de uma doença, ou mesmo nas mortes, né, violentas, é feito esse desenlace. Mas no suicídio é o rompimento. E essas faíscas, por exemplo, que ele fala para a gente que fica como se fosse soltando as faíscas, seria o nosso fluido vital animalizado que a gente ainda tinha para completar aquela encarnação. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Está dando para entender, gente? Sim. Então, olha só. Às vezes, nesses vales dos suicidas, o resgate também está a depender da quantidade de fluidos animalizados que a gente ainda tinha para gastar. É lógico que, na verdade, é um conjunto de fatores. Arrependimento, né? Você começar a fazer preces, não ficar irritado, não ficar estressado e nem se sentindo culpado ou martirizado, né? Então, uma série de fatores depende aí. Só que, como vou dizer bem no vulgo popular, é como se a gente ainda tivesse carga na pilha, na bateria, e aí essa carga precisaria dela para continuar a encarnação e você cometeu o suicídio. Então, bora lá. Então, estamos falando aqui de desprendimento do espírito, né? Então, esse desprendimento tem uma lentidão variável segundo os indivíduos. Para uns é muito rápido, para outros, cuja vida é toda material e sensual, o desprendimento é mais demorado e pode perdurar por dias, semanas, meses. Porém, atividade intelectual, agora vamos falar a ideia oposta, né? Atividade intelectual elevada, atividade moral elevada, estudo de obras edificantes, elevação dos pensamentos operam um desprendimento mais rápido e já durante a vida corpórea. Certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? É interessante isso daí, Ali, o desprendimento durante a vida, né? Porque às vezes a gente não consegue imaginar isso, né? A gente não consegue entender que podemos estar mais desprendidos ou menos, né? Sim, Mesmo durante a tendo o vida. corpo físico, né? Exatamente, durante Bem a vida interessante mesmo. isso. Às vezes, Simone, tem gente que no sono, por exemplo, né? No sono à noite do corpo físico, eles ficam mais tolhidos, né? E fica mais, por exemplo, colado no corpo. Não sai, não vai para outras regiões, né? Então, os espíritos ali, outras vezes vai para o umbral, né? E outras têm esse desprendimento mais facilitado. Então, vamos lá. Então, ó, a afinidade de alguns indivíduos persistente entre alma e corpo é, às vezes, muito penosa, porque o espírito pode provar o horror da decomposição. Então, a gente já leu isso em várias obras espíritas, né? Inclusive nos livros de Allan Kardec, eles falam que se eu tenho uma vida muito material, muito sensual, o meu desprendimento é bem difícil e às vezes o corpo está já no cemitério, entrando em decomposição e aquele espírito sente, né? Sente, inclusive, ser parasitado, né, o corpo.
Então, isso aí está no Livro dos Espíritos, né, capítulo 3. Então, eu lembrei essa história de... Eu lembrei essa história de ficar preso ao corpo. Não sei se vocês lembram, eu acho que é ação e reação. Deixa eu só confirmar aqui. Ação e reação. Vocês lembram que tinha um avião pequeno que caiu e foram 14 vítimas, né? Não houve nenhum sobrevivente. Então, esse avião caiu e aí o avião se chocou contra uma serra. Tá. E um ancião que estava no avião, desencarnado, estava rogando para a mansão uma equipe especializada para socorro de 6 vítimas. Aí você fica pensando, pô, mas não eram 14? E as outras 8, né? Então, olha, 8 desencarnados estavam em posição de choque, algemados aos corpos mutilados. O socorro, só um minutinho, gente. Oi, está na bolsa preta, dentro da bolsa. O socorro é distribuído indistintamente. Olha só, né? O socorro é para todos. Não podemos esquecer que o desastre é o mesmo para todos. Mas a morte é diferente para cada um de nós. Certo? E o resgate vai ser para os 6. Mas se quer resgatar só 6, não, logicamente. Se quer resgatar os 14. Só que 8 vão permanecer ligados aos despojos. Eu li isso também, me ajudem aí, que eu não estou lembrando o nome do livro. Foi um livro da Ásia, a história de um tsunami, que os corpos ficavam em decomposição ali. Não estou lembrado o nome do livro. Então, bora lá. O tempo depende do grau de animalização dos fluidos que retém o espírito ao corpo. O gênero de vida alimentado, né? Dita as verdadeiras condições de nossa morte. Quanto mais afundamos nas correntes baixas, mais tempo gastamos para esgotar as energias vitais que nos aprisionam à matéria pesada e primitiva, demorando-nos nas criações mentais inferiores, que nos ajustamos. Quer dizer, demorando nessas criações mentais inferiores, que nos ajustamos a elas. E quanto mais nos submetemos, agora vem a ideia oposta. Quanto mais nos submetermos às disciplinas do espírito, que nos aconselham equilíbrio, sublimação, mais amplas facilidades nós teremos para a exoneração da carne em qualquer emergência que não possamos, em quaisquer emergências, que não possamos fugir em consequências da lei, né? Da lei da justiça, por causa dos nossos débitos. Isso aqui, livro Ação e Reação, capítulo 18, de Francisco Cândido Xavier. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Então, vamos lá. Entre tantos elementos, não podia faltar a figura do pretor Salvio Lentulus, que, nas homenagens póstumas, se fez acompanhar da mulher e da filha, que fizeram o possível por bem representar a comédia de suas fingidas mágoas pela morte do grande senador, junto de Calpurnia, que se debulhava nas lágrimas dos seus mais dolorosos sentimentos. Então, temos aqui a família Lentulus, né? O tio de Públio Lentulus, junto com a esposa, que é a... Me ajudem aí, gente. Que era uma, vamos dizer, inimiga aí do É a Públio. Fúvia. Fúvia, isso mesmo. O Sálvio é o tio, né? E a Fúvia é a esposa, né? Esposa do Sálvio, isso. É. E aí, junto de Calpurnia, que é a esposa de Flamínio Severo, tá? Continuando aí. Ali mesmo, no Palácio dos Severos, encontravam-se os membros da família Lentulus,
com evidente aversão de Públio, olha aí, pela presença da esposa do tio, enquanto as senhoras trocavam impressões dolorosas na afetada etiqueta das trivialidades sociais. Olha só, hein, gente? Às vezes, no momento do nosso falecimento, não é importante muita gente. É importante pessoas sinceras. Às vezes, muita gente, o espírito vai ter mais dificuldade para se desenlaçar do corpo, principalmente se lá houverem sentimentos que não são adequados, ou mesmo até calúnias e maledicências. Então, às vezes, nos nossos falecimentos, nesses momentos, é melhor um menor número de gentes e pessoas que amam você, pessoas sinceras. Vamos lá. Fúvia e Aurélia notaram com profundo desagrado a expressão carinhosa de Plínio Severus para com Flávia Lentulha, a quem distinguia com especial atenção nas solenidades fúnebres, como a demonstrar as preferências do seu coração. Eis porque, daí a algum tempo, vamos encontrar mãe e filha em palestra animada sobre o assunto, na intimidade do lar, dando a entender a mesquinhez de seus sentimentos, embora os cabelos brancos infundissem veneração na fronte materna. Que, apesar disso, dos cabelos brancos, né, não se deixava vencer pelos argumentos da experiência e da idade. Então, ela continuava aí nessa maledicência, nessa calúnia. Vamos lá. Eu também, exclamava Fúvia maliciosamente, respondendo a uma interpelação da filha. Muito me surpreendi com as atitudes de Plínio, por julgá-lo um rapaz cioso do cumprimento de seus deveres. Mas não me interessei pelos modos de Flávia, porquanto sempre achei que os filhos têm de herdar fatalmente as qualidades dos pais. E mais particularmente, no caso presente, quando a herança é materna, com mais bases de certeza irrefutável para o nosso julgamento. Olha aí, é essa calúnia aqui, né? Que ela diz que tem a certeza irrefutável. Vocês lembram, na parte 1, nos capítulos anteriores, que Fúvia chama Públio e pela janela eles veem a esposa de Públio sair do aposento íntimo de Pôncio Pilatos? É disso aqui que está se referindo Fúvia para a filha. Então, ela diz que a Flávia, né, herdou os modos ruins de Lívia. Vamos lá, continuando aí. Ó, mãe, que queres dizer então? Conheces a conduta de Lívia a esse ponto? Perguntou Aurélia com bastante interesse. Nem duvide de que seja de outra forma. E a imaginação caluniosa de Fúvia passou a satisfazer a curiosidade da filha com os fatos mais inverossímeis e terríveis sobre a esposa do senador, quando de sua permanência na Palestina, censurados pelas expressões de ironia e desprezo da jovem, dominada pelos mais acerbos ciúmes, terminando a narrativa nesses termos. Então, Fúvia falou tudo. Imagina aquela situação, né? Calúnia. E aí ela termina assim, Fúvia, né? Somente tua tia Cláudia poderia contar-te literalmente o que sofremos em face do perjúrio dessa mulher, que hoje vemos tão simples e tão retraída, que é o comportamento de Lívia de fato, né? Simples, retraída. Então, assim, sempre foi essa mulher, né? Firme na sua personalidade e nos seus propósitos. Cadê? Que hoje vemos tão simples e tão retraída, como se não conhecesse as experiências mais fortes desse mundo. Não podemos esquecer que nos encontramos diante de pessoas tão poderosas na política como na astúcia. O sobrinho de teu pai, além de marido profundamente infeliz,
é um homem público, orgulhoso e malvado. Também falando aqui do senador, né? Vamos lá. Cadê? Não me consta houvesse ele corrigido a esposa descriteriosa e infiel, depois de haver verificado com os próprios olhos a traição conjugal. Mas bastou que ela o fizesse sofrer com as suas deslealdades para que todos nós, os romanos que nos encontrávamos na Judéia, pagássemos o fato com os mais horríveis tributos de sofrimento. Quando ela fala isso aqui, ó, pagássemos o fato, quer dizer, o fato de Lívia estar traindo o senador, pagássemos com os mais horríveis tributos de sofrimentos, ela está falando do sofrimento da morte de Sulpício Tarquínios, ela está falando até, inclusive, também do banimento de Pôncio Pilatos, do suicídio de Pôncio Pilatos. Então, ela diz que tudo isso é culpa da traição da esposa infiel Lívia. E aí, quando fala, né? Não me consta que houvesse ele corrigido a esposa, é porque, assim, antigamente, naqueles tempos, século I, os romanos, os esposos, né? Os homens romanos casados poderiam corrigir a esposa adúltera. Em Roma antiga, se tratava com rigor a infidelidade, né? A lei promulgada por Augusto no século XVIII a.C. definia como adultério, a relação entre uma mulher casada com um homem que não fosse seu marido. O homem casado, ele poderia ter relações sexuais fora do casamento, com escravas, com prostitutas, com concubinas, né? As esposas, não. Então, esse rigor aí é para o adultério das mulheres. E havia dois modos, né, de eliminar a figura da mulher, da esposa adúltera. Primeiro, era a morte. Eles poderiam matar suas esposas, isso estava previsto em lei. E segundo, era transformá-la numa prostituta, né? Isso aí é um artigo que eu peguei da USP, no jornal da USP de 2018. Vocês querem falar alguma coisa? E o mais interessante é que a Flúvia vivia com o cunhado, né? Isso ela não vê, né? Ela critica aquilo que ela acreditava que a Lívia estava fazendo, mas ela não olha para si própria, né? Porque ela também vivia. Inclusive, a raiva dela foi porque ela achou que ela ia ser preterida, né? No lugar da... Aliás, a Lívia passou a ser preferível para Pôncio Pilatos no olhar dela, né? Sim, e era, né? Porque o Pôncio Pilatos, mesmo não tendo como... A Lívia, ela não cedeu aos avanços de Pôncio Pilatos, né? Mas ela era a preferida de Pôncio Pilatos, em detrimento da Fúvia. Então, Fúvia percebia isso, e Pilatos, os sentimentos dele estavam totalmente voltados para a outra. E isso aí era um motivo também dessa calúnia toda, dessa malícia e desse comportamento também. Não, além do que a personalidade dela era assim mesmo, né? É isso mesmo, Marli. Ela se sentiu preterida aí nessa... E, na verdade, olha que irônico isso, né? Ela era a amante de Pilatos. Uma delas, né? Então, vamos lá. Olha ela falando aqui do sofrimento. A gente até fica pensando, né?
Será que uma pessoa dessa realmente tem sofrimento por alguma coisa? Possuíamos um grande amigo na pessoa do lictor Sulpício Tarquinius, que foi assassinado barbaramente em Samaria em trágicas circunstâncias, sem que alguém até hoje pudesse identificar seus matadores para o castigo merecido. Eu lembro que depois disso aqui, Pilatos ficou revoltado e começou a passar severos castigos para os judeus. Além das pesquisas, né, de furto que o Pilatos fazia, esses ataques aos judeus foram também os motivos que fez com que o imperador romano, como é que fala quando a pessoa vai para fora? É retirada do local. Exilado, exato. Obrigada, Marli. Foi um dos motivos que fez com que o imperador romano exilasse Pôncio Pilatos, né? Ele foi mandado para as Gálias. Então, assim, não só as falcatruas que Pilatos fazia, né, na parte econômica, mas também o modo, esse comportamento aí muito agressivo em cima dos judeus, fez com que Públio Lentulus levantasse uma pesquisa, uma série de documentações comprovando aí as atitudes, né, de Pôncio Pilatos para o imperador. Então, vamos lá. Cadê? Nossa família, que tinha interesses vultuosos em Jerusalém, foi obrigada a voltar precipitadamente para Roma com graves prejuízos financeiros ao teu pai. E, por último, prosseguia a palavra venenosa da caluniadora. O grande coração do meu cunhado Pôncio sucumbiu sob as provações mais injuriosas e mais rudes. Destituído do governo provincial e atormentado pelas mais duras humilhações, foi banido para as Gálias, suicidando-se em Viena, em penosas circunstâncias, acarretando-nos inextinguível desgosto. Então, é isso aí, ó. Isso aqui foi consequência de toda a investigação que Públio Lentulus fez em cima de Pilatos. Domínio romano no século I a.C. No século I, né? Século I AC. Olha só, gente. Vou ver se eu consigo diminuir aqui, para a gente focar. Olha o domínio romano. Dá para ver, gente? Dá. É esse amarelo? É, exatamente. Então, olha só. Tudo isso era Roma. E aqui, ó, para cá, ó, foi exilado Pilatos, né? Quer dizer, tiraram Pilatos lá de Jerusalém e trouxeram para cá, ó, para as Gálias, né? E foi aqui, ele foi preso, Pilatos foi preso, uma prisão de segurança máxima. A cela era bastante infecta. Pilatos sofreu aqui nessa situação e suicidou-se. Então, vamos falar um pouquinho de suicídio. Tá. Ó, questão 943. O desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos é efeito da ociosidade e falta de fé. Olha que interessante isso. Então, às vezes aquela coisa às vezes não, né? Muitas vezes. A ociosidade, falta de fé em Deus, em Jesus Cristo, faz com que a gente comece numa tristeza e se aprofunda numa depressão, a pessoa não tem mais sonhos, não tem mais objetivos de vida, não perde o encanto, e essa coisa ela começa de um modo assim sutil, que a gente nem se apercebe, e se avoluma até que a pessoa entra com essas ideias aí de suicídio. Então, olha só, né? A ociosidade é um fator importante para desencadear o suicídio. Então, não é uma coisa de repente, né? Aos que exercem suas faculdades com um fim útil,
segundo suas aptidões naturais, o trabalho não é árido. Então, eu estou feliz com o que eu faço. Então, o trabalho não me desgasta. Suportam as suas vicissitudes com mais paciência e resignação. E, além do que, as dificuldades que a gente tem na nossa vida, algumas delas foram por nós escolhidas. Então, essas dificuldades servem para a gente adquirir essas virtudes, né? Paciência, resignação, se submeter a Deus, porque suicídio é uma revolta contra o Pai. Vamos lá. 946. O suicida tem por fim escapar às misérias e às decepções do mundo. Olha só, mas como é que nós vamos adquirir virtudes? Adquirir, por exemplo, uma resiliência, uma resistência, se nós não conseguimos suportar essas dificuldades? Essas dificuldades são provas, são expiações que são colocadas a nós para que nosso espírito fique mais forte, mais lúcido, mais, como é que eu vou falar? Resistentes aí, né? E aí eu vou querer escapar da dificuldade da vida, que às vezes eu mesmo escolhi. Se eu tenho um grau de discernimento um pouquinho maior, eu escolhi aquela dificuldade. E agora que eu estou vivendo essa provação aqui como encarnado, ou essa expiação como encarnado, eu vou me matar? Então, bora lá. Esses aí são pobres infelizes, que não tiveram a coragem de suportar as tribulações, que são as provas ou expiações, igual eu falei. 952. Aquele também que perece como vítima dos abusos das paixões, mas as quais não tem mais o poder de resistir, haja vista que o hábito as transformou em verdadeira necessidade física, é suicida também, suicida moral, e há nele dupla falta, né? Falta de coragem e bestialidade, além do esquecimento de Deus. Olha só, quer dizer, eu me matei por causa de um vício, e aí ele, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, nessa questão aí, 952, nos diz que nós cometemos dupla falta nesse sentido aqui, né? Além de eu me viciar, eu ainda me suicido. E não tenho coragem para, como é que eu vou falar? Para vencer um vício também, ou não tive coragem para enfrentar a minha vida sem ter bengalas, que são os vícios. Vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Olha, eu fiquei pensando aqui, né, na questão da ociosidade aí, da própria família romana, né, que passou a ter, culturalmente, eles tinham muitos escravos, né, muito domínio, os patrícios romanos, né, não precisavam trabalhar, então as mulheres, os jovens, os filhos, todos ficavam voltados, vamos dizer assim, a cabeça vazia, né? Como é que é? Tem até um ditado para isso, né? Ficava com a cabeça vazia. Então, assim, imagina as influências negativas, né? A falta do trabalho, né? A falta de se dedicar a alguma coisa, né? E aí a gente tem que pensar que essas culturas, que muitos aí espíritos depois vieram reencarnados com esses vícios aí, da ociosidade. De repente, são pessoas, por exemplo, tem pessoas que não têm vontade de fazer nada, tem pessoas que a gente vê, muito comum, claro que a gente fala, mas é porque tem um diagnóstico de depressão e tal, mas aí a doença acho que já acaba se refletindo no, né, desse processo anterior, né? E essa ociosidade, eu acho que esse vício acaba sendo um vício que vai sendo carregado pelas encarnações e chega até os dias de hoje, porque a gente vê, às vezes, jovens, né, que não têm vontade, não tem objetivo, não tem vontade, parece que não tem energia, né? Parece que falta energia, aquela vivacidade, aquela, né? Então, eu lembrei muito disso, assim, porque
Coisas com dos dias de certeza. hoje, né? Coisas dos dias de Sim, hoje. com certeza. Ó, antigamente, igual você comentou, né? Roma, principalmente em relação às mulheres, era cheia de escravos, é isso que você está falando, né? Então, assim, eu não vou fazer nada, eu não vou nem me abanar que chegou uma mosca, porque também tinha os abanadores de mosca, imagina? Então, então assim, eu concordo com você, Simone, muitas personalidades aí jovens, talvez vêm dessa Roma antiga aí, consiste aí nessa ociosidade aí, né? Que não deixa de ser um vício, né? Uma coisa, a gente precisa vencer. Às vezes, por exemplo, como eu sempre falo, né, engatar a primeira marcha, eu acho que é mais difícil de tudo, assim, né, para os objetivos que a gente tem. Mas vamos lá. Mas, então, só complementando isso que a Simone falou, ali na própria resposta, né, dessa questão no Livro dos Espíritos, ele fala, os Espíritos falam que é falta de fé e de saciedade, quer dizer, a pessoa está pleno de tudo, não tem desafio para nada, né? Quer dizer, sempre é o tal do vazio, né? Não preciso fazer esforço para nada. Eu estou saciado, vamos dizer assim, materialmente falando, está tudo completo, não tenho mais nada para buscar. Então, para que eu vou viver? Então, a gente fica pensando, né? Bom, eu não tenho objetivo, eu não tenho nenhum sonho, eu não vou fazer nada, eu estou saciado, então vou ficar aqui quietinho na minha. E aí eu fico imaginando, né, gente? Agora vem ideia minha. Aí vem o espírito superior e disse assim: não, então vamos dar uma doença aí para essa pessoa lutar por alguma coisa, É, né? Bora verdade. lá. Então vamos lá. Em face, né, dos martírios suportados, sim, em face dos martírios suportados por Cláudia, isso ainda é Fúvia falando. Em virtude da nefasta influência dessa mulher, não me surpreendo, portanto, com as atitudes da filha, procurando roubar-te o noivo futuroso. Olha para isso. Como se já fosse, né, noivo mesmo da outra. E ela está tirando a filha pela mãe, né? Então, Ali, ela já falou mal aqui da família inteira. Do marido, da esposa e também da filha. a gente nota que a Fúvia, ela tem uma personalidade que ela quer dissimular situações, né? Ela quer distorcer essas realidades em proveito próprio, porque ela está com um diálogo com a filha dela, não é? E parece que ela quer colocar toda uma ideia dentro da cabeça da filha contra a Flávia, né? Contra como é que se diz? Destruindo as características morais da Flávia, né? E, quer dizer, é uma visão distorcida dela? Será que ela dissimula? Será que ela enxerga assim mesmo, né? Sim, visão míope, Simone. Né? Porque, de repente, ou ela está falando isso aqui com algum objetivo, que foi o que me passou na cabeça, ou também pode ser que ela enxergue dessa forma, não é isso? Sim. Né? Pode ser que... Personalidade, sim, visão míope, né? Na verdade, a gente sabe que ela fazia isso, né? A gente até comentou aqui na aula, a Marli comentou. Ela era amante. Então, se eu sou amante, todo mundo é amante. Por que a Flávia também não seria amante? Então, visão míope mesmo. Então, vamos lá. E ela, a personalidade dela, ela está jogando em cima de todo mundo, né? Ela se acreditava vítima, né? Sim, acreditava vítima. Mas também sabe que erra, né? Também sabe que erra. Então, vamos lá. Ela falando para a filha: urge trabalharmos para que tal não aconteça, minha mãe. Agora esqueci a Aurélia, né? Falando. Replicou a moça sob a forte impressão dos seus nervos vibráteis. Já não posso viver sem ele, sem a sua companhia. Seus beijos me ajudam a viver no torvelinho das nossas preocupações de cada dia. Olha para isso, deixa aqui, ó. Fúvia ergueu, então,
Os olhos, como examinar melhor a ansiedade que se estampara na fisionomia da filha, recriminando com um ar inteligente e malicioso. Mas tu te vens entregando a Plínio dessa maneira? A jovem, todavia, tremendo de cólera, percebeu a indireta dentro dos infelizes princípios educativos a que obedecia desde berço, exclamando em fúria: que pensas, então, que fazemos indo às festas e aos circos? Porventura serei eu diferente das outras moças de meu tempo? E alteando a voz como alguém que necessitasse defender-se, pronunciando uma acusação contra o acusador, desatou em considerações inconvenientes por meio de termos asquerosos, rematando: e tu, mãe? Não tens igualmente... Fúvia, porém, de um salto, colou seu corpo da filha numa atitude grosseira e severa, exclamando com fria serenidade: cala-te, nem mais uma palavra, pois que não era meu propósito acalentar uma víbora no próprio seio. Olha só, gente. Vamos falar aqui de exemplos da mãe para os filhos. Às vezes, os filhos vão fazer as coisas, não a que falamos, mas a que fazemos. Aquele ditado, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, isso aí não serve, gente. Você tem que dizer e fazer em coerência. O que tu dizes tem que ser o que tu fazes. Porque os seus exemplos, mesmo os que você tenta esconder, podem ser repetidos pelos filhos da gente, né? Então, vamos falar um pouco aqui, ó. Lembra que no próprio livro, nos capítulos anteriores, Francisco Cândido Xavier comenta sobre a degradação dos princípios das matronas romanas, isso no capítulo 2, da parte 1. Ele fala, inclusive, que aquilo ali, como a Simone comentou agora há pouco, as mulheres ficavam muito ociosas, não tinham o que fazer, era tudo feito para elas. Então, assim, principalmente as mulheres, e a juventude romana estava perdida, né? Inclusive, aqui também, no capítulo 1, ele fala aí sobre a juventude romana que ia para os circos, né? E ele, inclusive, pedia ajuda. Ele, que eu falo, é Flamínio. Pedia ajuda para Públio Lentulus para educar os filhos, porque ele estava vendo que os filhos estavam se perdendo aí nesses prazeres romanos. Vocês lembram disso? Uhum. Sim. Então, bora lá. Educação sexual. Questão 111, questão 112. Esse livro aqui é O Consolador, de Francisco Cândido Xavier. É justa a fundação de institutos para a educação sexual? Olha que interessante essa pergunta, né? Quando os professores do mundo, quer dizer, ele falou que sim. Sim, vamos ter. Lembra, eu não lembro onde, mas eu já li um livro de Chico, que ele citava faculdades de educação sexual no mundo espiritual. Vocês já ouviram falar disso? Já. Sim, inclusive tem gente que pede provações bem rigorosas para si mesmo. Por exemplo, vir com uma alteração nos órgãos genitais, né? Eu lembro dessas situações aí. Então, bora continuar aqui. Então, é justa a fundação de institutos para a educação sexual quando os professores do mundo, os encarnados, né, estiverem despreocupados de administração, auxílios oficiais... Ai, perdão, gente. Estiverem despreocupados de auxílios oficiais, despreocupados de salários, promoções, etc., para sentirem nos discípulos como filhos reais do coração,
serão acertados à fundação do educandário sexual, porquanto haverá muito amor dentro das almas, assegurando o êxito destas iniciativas. Olha que interessante, né? Então, no futuro, nós teremos esses institutos, essas faculdades de educação sexual. Questão 112. A renovação dos processos de educação para a melhoria do mundo podem ocorrer com processos novos. Mas a escola educativa do lar só tem uma fonte de renovação. Olha, que interessante. Pais e mães. Isso é para nós, né? Pais e mães e avós. Também a avós aí funciona nessa educação. Só tem uma fonte de renovação desses processos educativos, que é o Evangelho. Só tem um mestre para a nossa educação, que é Jesus. Isso aí está no livro Consolador, parte 1, capítulo 5. Então, olha só, eu botei até uma observação, mas eu comentei já. No capítulo 2 desse mesmo livro aqui, há 2000 anos, Emmanuel nos chama a atenção, né? Da mulher romana havia cedido aos vícios da dissipação. E a queda moral dessas mulheres pelo luxo excessivo, pela ociosidade. No capítulo 2 também, além desse luxo, dessa ociosidade, tinha uma falha educacional, moral e de instrução também, porque as mulheres estudavam pouco aí, 12, 13 anos já iam casar. E também no capítulo 1, na parte 2, igual eu comentei aqui, Emmanuel volta a comentar dos desvarios sociais de Roma e que os jovens se entregavam a prazeres nefastos. São esses prazeres nefastos que Flamínio Severo estava pedindo ajuda para o amigo. Ajuda os meus filhos, que eles estão caindo aí nesses desvarios sociais dos jovens romanos. Tá. Vamos continuar aqui. Vocês queriam falar alguma coisa, gente? Essa aula aqui é de trocas, é de intercâmbio. O monólogo não é muito bom, né? Oi, olá. Oi, tudo bem? Eu sou a Jane, a primeira vez que eu estou participando, não consegui nas demais, mas é um prazer estar aqui com vocês e estou aqui trabalhando, mas ouvindo a narrativa. E voltando ao que você falou, que às vezes a pessoa pede, né, no plano espiritual, que venha com alguma anomalia, com algum problema na questão física, né, emocional, enfim. Nós tivemos uma live essa semana, está lá no canal Trilha Espírita, com o Jorge Elahá. E ele trouxe para a gente brilhantemente, assim, foi uma live maravilhosa, uma coisa assim que vale a pena assistir mais de uma vez, que ele fala sobre as 6 leis espirituais afetivas, as 6 leis afetivas, né, com base na obra Sexo e Destino. Então, foi ele falou mesmo, Jane. Ele falou muito sobre isso, que às vezes a pessoa vem um pouco feinha, vem com problema físico, vem até com mau hálito, vem com não sei o que tudo dificulta ela se relacionar com o outro. Então, ele pega o caderninho, que a gente tiver um tempo para assistir, vale muito a pena. Obrigada. Obrigada aí, Jane, pela sua participação conosco aí. Tá bom? Eu que agradeço imensamente. Grande beijo. Tá bom. Continuando Vou assistir aqui. Beleza. Continuando aí. Vamos lá. Então, ó. E aí elas começaram as duas aqui, a mãe sendo mau exemplo para a filha, né? Falou assim, como posso acalentar uma víbora no próprio seio? Então, assim, mas gente, como assim acalentar uma víbora? Ela está sendo exemplo do comportamento da filha. Então, a filha não está fazendo nada diferente do que a mãe faz. Além do que, envolvida aí nessa uma educação má, ruim, que ela está recebendo,
e também influenciada aí pela juventude romana, como trouxe Emmanuel para a gente aí. Então, vamos lá. Compreendendo, porém, que a situação podia tornar mais penosa, em virtude das suas grandes culpas como mãe, ó, tá vendo? A pessoa sabe também que está vindo com exemplos errados, mesmo que não seja vista. Como mãe, como esposa e na qualidade de mulher, exclamou com voz quase tranquila e pausada, como a dar uma triste lição à própria filha. Ora esta, Aurélia, não te aborreças. Se falei desse modo, foi para te insinuar que não podemos cativar um homem para as nossas garantias femininas no matrimônio, dando-lhe tudo de uma vez. Um homem nervoso e galanteador, qual filho de Flamínio, conquista-se por etapas, fazendo-lhe poucas concessões e muitos carinhos. Então, além disso, a mãe está falando para ela, né, que ela precisava ter garantias femininas no matrimônio. Então, ela estava pensando também na parte econômica aí, né? Vamos lá. Sabe que o primeiro problema da vida de uma mulher da nossa época se resume, antes de tudo, na obtenção de um marido, porque os tempos são maus e não podemos dispensar a sombra de uma árvore que nos abrigue de surpresas penosas entre as asperezas do caminho. É verdade, mãe, respondeu a jovem, totalmente modificada, mercê daquelas astuciosas ponderações. O que me dizes é a realidade. E já que são tão grandes tuas experiências, o que me sugeres para a realização dos meus desejos? Antes de tudo, retornou Fúvia, perseverante, devemos recorrer aos argumentos do ciúme. Olha só o que a mãe vai falar para a filha. Que são sempre muito fortes. Quando existe um interesse mais ou menos sincero de conseguir alguma coisa em assuntos de amor. E já que te entregaste tanto ao filho de Flamínio, vê se aproveitas as primeiras festas do circo, provocando-lhe impulsos de inveja e despeito. Não tens sido cortejada pelo protegido do questor britânicos? Emiliano? Perguntou a moça interessada. Sim, Emiliano. Trata-se igualmente de um bom partido, pois o seu futuro nas classes militares parece de ótimas perspectivas. Procura seduzir-lhe a atenção diante de Plínio, de modo a fazermos todo o possível para conseguir-te o descendente dos severos, que afinal é o partido mais vantajoso de quantos apareçam. Olha só. Então, ela também está pensando na situação econômica dos partidos, né? Dos homens daquela época. Não tá ensinando a filha sobre amor, sobre afeto, fraternidade, né? A missão de um casamento. E olha só, ela fala para a filha uma coisa bem infantilizada, né? Vamos recorrer ao ciúme. Gente, até parece, o outro estava apaixonado pela Flávia, né? O Plínio. Então, isso aqui não vai fazer com que ele volte, né, a se relacionar. Então, vamos lá. Mas se o plano falhar para o nosso desgosto, perguntou a filha, né? Resta-nos recorrer, olha só, gente, essa parte aqui é interessante. Resta-nos recorrer às ciências de Araxes, com seus unguentos e artes mágicas. Então, aqui nós vamos entrar no caminho da mediunidade. Só que nós estamos numa mediunidade com essa força tenebrosa, uma mediunidade que está aí compactuando com a obsessão bem ferrenha mesmo, né? Então, vamos aqui, ó. Pesado silêncio fizera-se entre ambas, no exame daquela perspectiva de recorrer mais tarde às forças tenebrosas. Olha a palavra que o Chico traz, Emmanuel traz para a gente, né? Recorrer às forças tenebrosas de um dos mais célebres feiticeiros da sociedade de então. Então, vamos falar um pouquinho
dessas coisas aqui de mediunidade. Na questão 382, 387, eu trouxe algumas questões sobre esse assunto aí. Quando você pega a sua mediunidade e você a desvirtua, você a utiliza, né, junto aos espíritos inferiores aí. Temos algumas questões aqui que eu trouxe do Consolador também, de Francisco Cândido Xavier. Então, vamos aqui. 382. A missão mediúnica tem seus percalços e lutas dolorosas, e é das mais belas oportunidades de progresso e redenção concedidas por Deus aos seus filhos, sempre que se ligue a princípios evangélicos, que não é o caso aqui, né? Do Araxes. A primeira necessidade do médium é evangelizar-se antes de se entregar às tarefas doutrinárias. Ó, tá vendo, gente? Antes de entrar na mediunidade, antes de fazer esse tipo de trabalho, precisa se evangelizar. Pois poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo, sabe? Às vezes um espírito inferior pode mandar várias vezes um recado e você está achando que você está trabalhando divinamente e não, você está obsediado. Então, vamos lá. 392. Os mentores de um médium não lhe poderão tolher a vontade nem lhe afastar o coração das lutas. Certo? A luta é nossa. Das dificuldades, das tentações. O médium também está submetido às tentações, porque nós temos que evoluir nosso espírito, nos personalizar, né? Adquirir uma personalidade mais robusta. Então, se o médium está tentado, né, por algum vício, por alguma coisa, não quer estudar, por exemplo, ele pode se comprometer com essas atitudes, com esse comportamento. E os seus anjos guardiões, né, os seus mentores, não podem fazer nada, deixa ele ser testado, vamos dizer assim, né, nessa prova. O costume de tudo aguardar de um guia pode transformar-se em vício detestável. Chegando-se a esse desvirtuamento, atinge-se o declive das mistificações, tornando-se médium leviano, com o desvio da sua sagrada tarefa. Tá vendo? Só quer receber, não quer estudar, não quer se comprometer, não faz um trabalho digno, né? Caridade, por exemplo, tem que estudar. O médium precisa se comprometer. A obsessão na mediunidade requer a necessidade de iluminação interior do perturbado. Se a execução desse esforço não se efetua, os efeitos da obsessão se estenderão a todos os centros de força psíquica e orgânica. Ó, o médium vai adoecer. O obsidiado que se entrega sem resistência moral é como se entregasse o seu violino, o seu dom para um malfeitor. A obsessão pode, então, transformar-se em loucura quando a lei o permite. Então, assim, eu sou médium, eu não estudo, eu estou com vícios e eu me faço conexão com os espíritos inferiores. Eu vou adoecer psiquicamente, fisicamente, e eu posso até chegar à loucura, diz Chico Xavier para a gente aqui no livro O Consolador, né? Cadê? Entregar-se voluntariamente ao assédio das forças nocivas, preferindo esse gênero de experiências. Então, se o médium está preferindo esse gênero de experiências, os mentores não vão lá tirar você. Na Terra, a porcentagem de forças inferiores supera esmagadoramente os valores legítimos do bem, e a movimentação de fluidos maléficos é natural. Que é o caso aqui do Araxes, né? Porém, aqueles que operam no campo da maldade urge ensinar que efetuam sementeira infeliz, a qual se voltará contra eles próprios, de modo a compreenderem o problema dos méritos e das tarefas. Então, eu fiquei pensando aqui nesse Araxes, né?
o feiticeiro que está ligado a forças tenebrosas. Isso aí é uma coisa, como é que eu vou falar? É um comportamento que a gente vai usar o verbo do gerúndio. Ele foi ficando acoplado a essas forças tenebrosas. Ele era um médium que recebeu esse dom, ou pediu para ter esse dom, mas para fazer o caminho do bem. Só que aí você recebe um dinheirinho aqui, né? Você recebe uma oferta ali, e você começa a entrar nessa tentação, e você vai vendo aí que você está caindo, né? A mistificação, questão 401. Até você cair no fundo do poço, é um caminho, né, gente? Não é que a mediunidade, ela era para ter sido feita para o bem, mas ela foi, né? Foi caindo até que agora, atualmente, a situação de Araxes é a ligação com as forças tenebrosas. A mistificação sofrida por um médium traz a finalidade de afastá-lo do amor próprio. Olha só, isso também é lição, né? Preguiça dos estudos, de suas necessidades próprias, da vaidade pessoal e dos excessos de confiança em si mesmo. Os fatores de mistificação não ocorrem à revelia dos mentores, então deixa ele lá. Eu estou aqui só olhando, mas deixa ele passar por essa prova. 402. Quando um médium aceitar remuneração financeira e transformar sua faculdade em fonte de renda material, será melhor esquecer suas possibilidades psíquicas. A remuneração no trato com as questões profundas da alma estabelece um comércio criminoso do qual o médium deverá esperar resgates dolorosos no futuro. Então, essa é a situação aqui do feiticeiro Araxes, né? E essas questões que eu trouxe, como eu falei antes, está no livro Um Consolador, de Francisco Cândido Xavier. Então, vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Eu sei que eu estou um pouquinho atrasada no meu horário, mas a gente teve uma dificuldade aí para começar também, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Então, vamos continuar. Cadê? Dias se passaram sobre dias, porém o filho mais moço de Flamínios não voltou a cortejar a filha do pretor Sálvio Lentulus e, quando daí a algum tempo voltou a frequentar os circos festivos e ruidosos, não teve grande surpresa encontrando na intimidade de Emiliano Lúcius, aquela a que se sentia ligado tão somente pelos laços frágeis e artificiais do despudor, né? Da luxúria e dos hábitos viciosos do tempo. Aurélia, todavia, não se conformava intimamente com o abandono a que fora votada, planejando a melhor maneira de exercer oportunamente sua vingança, porque Plínio, ante as vibrações cariciosas do amor de Flávia Lentúlia, parecia um homem inteiramente modificado. Afastara-se espontaneamente das bacanais comuns da época, fugindo igualmente dos companheiros antigos que o arrastavam ao torvelinho de todos os vícios e leviandades. Parecia mesmo que uma força nova o guiava agora para a vida, talhando-lhe de novo o coração para ambientes cariciosos e lúcidos da família. Então, gente, olha que coisa boa, né? O romance aqui da Flávia com o filho de Flamínio Severo está fazendo modificações no comportamento do rapaz, e isso é bom. E a minha aula acaba aqui, né, na página 195, e agora a gente vai passar para o outro livro. Vocês queriam comentar alguma coisa? Olha, só lembrar de desligar parar a gravação, né? Você vai começar outra aula.